Bom, quero começar falando sobre o volante Bruno Henrique, que eu já falei várias vezes dele aqui para vocês. É um desejo antigo da diretoria desde o início do ano, já vinha sendo um dos alvos especulados e que na época não saiu porque ele tinha mais 6 meses de contrato com a Al Ittihad, que encerrou no último dia 31 de junho, né? Ele já estava então livre no mercado. Santos, Cruzeiro e Internacional especularam esse nome, mas que o Internacional nesse momento é o time que já está com um acordo basicamente com o jogador, muito por conta do Mano Menezes, né, que já comandou o Bruno Henrique em algumas outras passagens, como por exemplo, se eu não estiver enganado, na época que ele estava no Palmeiras, por último, e também, se eu não estiver muito doido aí, foi no Corinthians, cara, não foi no Corinthians não. Mas enfim, teve já essa passagem no Palmeiras, que eu tenho certeza que ele jogou lá com o Mano Menezes, e o Mano Menezes é o técnico do Internacional, então assim, ele acabou que essa interferência fez muito sentido para ele, porque senão poderia o Cruzeiro vir a ser uma das alternativas que vinha buscando, né, e ainda segue no mercado em busca de um jogador para essa função, que o Bruno Henrique, na minha opinião, é um atleta que é excelente, eu aceitaria tranquilamente, mas não acho que ele é um papel de primeiro volante não, tá? Porque, cara, no Brasil ele jogava basicamente como meia, igual no Palmeiras em 2018 ele fez 14 gols, em 2019 10 gols. Na Arábia Saudita, mais recentemente, começou a jogar como volante, e tudo bem, né? Já tem 3 anos isso. Última temporada, 2 gols e 2 assistências, essa que se encerrou na temporada passada. 33 jogos, 2 gols e 6 passes. Então, assim, acho que não é um atleta tão de marcação assim, não era esse papel que ele fazia antes, nem do Corinthians, nem do Palmeiras, nem lá no futebol italiano, e agora na Arábia que ele vem fazendo, mas não acho que tem um potencial de marcação tão forte quanto, por exemplo, um Alisson, um Matheus Jussa, o Flávio, que vinha sendo especulado. Não acho que tem comparação, é um cara muito mais técnico e não é por isso que eu não aceitaria no Cruzeiro, mas enfim, já tenho essas conversas avançadas com a equipe do Internacional. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Leon, que te dá R$25 ao você fazer o seu cadastro vindo pelo esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição. Como assim, Gustavo? Só você fazer o seu registro utilizando seu e-mail para fazer o login, né, com a sua senha, e você já vai ter esses R$25 para apostar em odds a partir de 1,30 até R$3 a cada real apostado. Um exemplo é o próximo jogo do Cruzeiro em casa, no domingo contra o Goiás. A vitória do Cruzeiro está pagando bem aí, ó, 1,55 a cada real apostado. Você pode fazer seu registro, pegar esses R$25 e apostar aí nessa vitória do Cruzeiro, com esse valor, né? Então vou deixar o link da Leon, que se ainda você quiser depositar um valor, você vai ter o dobro no valor no seu primeiro depósito. Por exemplo, você fez esse registro, pegou os R$25, quero depositar mais 50. Você deposita 50, vai ter 100. Isso até R$6.000 no valor do seu primeiro depósito. Então, vai lá, o link da Leon vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então o Samuel Venâncio trouxe essa informação, se eu não estiver enganado, no último sábado, de que assim, um dos jogadores que o Atlético Goianiense estaria disposto a negociar o Shailon seria o Pedro Castro, que tem contrato com o Cruzeiro, se eu não estiver enganado, até dezembro de 2024. E assim, de qualquer forma, ele poderia ter contrato só até o final do ano e que o Cruzeiro também não teria interesse em utilizá-lo. Então assim, o Atlético, que até o presidente, o Adson Batista, já confirmou que o Cruzeiro fez uma proposta oficial pelo Shailon e que tem conversa, pode ser que o jogador realmente venha para o Cruzeiro e que assim, as conversas devem ter um desfecho até essa semana que se inicia, né? Então, se tiver alguma atualização, até mesmo nessa terça eu trago aqui para vocês. Mas o Pedro Castro, que na última temporada jogou, né, pelo Cruzeiro e nessa atual estava lá no Diba junto com o Edu, ele foi emprestado e jogou até bem, 14 jogos, 1 gol e 2 assistências, até tinha uma opção no contrato de compra de quase de R$10 milhões, mas a equipe, como foi rebaixada para a segunda divisão, acabou não comprando ele. Que no ano passado foi campeão da Série B, 24 jogos só no ano e 1 gol marcado, e que perdeu muito espaço com o Pesolano, mas que se não fosse por problemas de lesão, o Cruzeiro várias opções para volante, poderia ter jogado com mais frequência. Lembrando que ele foi campeão da Série B de 2021 pelo Botafogo, 2022 pelo Cruzeiro e agora poderia ir para o Atlético Goianiense, tem aí seus 30 anos de idade e joga aí como meio campista central, um volante. Já o Shailon, que tem 26 anos, e por que se você fosse comparar, não faz sentido, né, trocar um pelo outro. Mas o Shailon tem contrato só até o final do ano e pode ser que tenha uma pequena compensação financeira nessa história. Jogador aí que atua como meia, seria uma função parecida com a que o Matheus Vital faz hoje no Cruzeiro. Nessa atual temporada, 33 partidas, 6 gols e 8 assistências do Shailon vestindo a camisa do Atlético. Ano passado também já fez uma temporada boa, onde o Atlético, apesar do rebaixamento para a Série B, chegou nas quartas da Copa do Brasil, quartas da Sul-Americana, foram 12 gols, 4 assistências em 55 jogos, atleta revelado, aquele mesmo pelo São Paulo, onde pelo São Paulo nunca conseguiu jogar com muita frequência, foram no período, né, apenas 6 gols com a camisa São Paulina. Passou pelo Bahia, onde foi bem, 2019,
30 jogos, 5 gols. Pelo Goiás na reta final da Série A de 2020 foi bem também, 26 partidas, 1 gol e 5 assistências, e que tem uma nota média boa no SofaScore, e dá até para ver por onde que ele joga, né? Aqui ó, o SofaScore dá para ver o mapa de movimentação dele, nota média de 6.83, que é uma nota média boa, e que ele atua aí pelo lado direito e pelo lado esquerdo, pelo menos nessa Série B. Porque se você for ver o mapa dele nessas últimas temporadas na Série A, dá pra ver que ele joga até mesmo mais centralizado, né? Aí na Série B dá pra ver que ele joga mais centralizado, mas que ano passado aqui ó, o mapa na Série A, dá pra ver que ele cai também pelas beiradas, então até mesmo se ele chegasse, não anularia a chance do Matheus Pereira ou do Vieto ser contratado, depois eu comentei isso com vocês. Na Série A do ano passado, 28 jogos, 15 como titular, 3 gols e 2 assistências. Como assim? 15 só como titular? Porque muitas vezes o Atlético estava poupando o time para alguma competição importante e o Shailon revezava bastante essa função, porque ele jogava de meia, jogava de ponta, então tinha várias alternativas. Foi uma peça importante no decorrer da temporada. Então acho que seria uma alternativa interessante. Até o Samuel Venâncio também já trouxe a informação de que se ele chegar, não anularia a chegada de um outro atleta para essa função, porque, por exemplo, o Matheus Pereira, que era o nome que estava sendo especulado, poderia jogar de meia e ponta esquerda. O Shailon também pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, meia, então não quer dizer que um chegando, o outro não vai vir, e o Shailon até por essa dupla versatilidade de poder jogar pelas laterais e centralizado, eu apostaria que seria uma opção. Não chegaria, na minha opinião, para ser o camisa 10 titular, fazer muitos gols, não é esse o perfil dele, mas que cria muito, que pode ajudar em relação aos passes, um cara que nas últimas 2 temporadas pelo Atlético tem 18 gols, que é um número alto para um meio campista, e 12 assistências, então realmente números bacana. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do meio campista, se seria ou não uma boa alternativa para o Cruzeiro. Bom, quero falar agora sobre o Rafa Silva, que o Samuel Venâncio trouxe essa informação no final de semana de que o atacante, se tivesse um chamado do Cruzeiro, teria o interesse de voltar, mas que assim, nesse momento não tem nenhuma conversa com o Rafa Silva para ter esse retorno, mas é um atleta que futuramente, basicamente o que dá para entender é que ele voltaria ao Cruzeiro. Eu não diria que nesse momento, porque se ele quisesse ele poderia, né, ter continuado na Raposa, e o Cruzeiro que não ofereceu um salário gigante para ele, comparado por exemplo ao que ele recebe lá no futebol sul-coreano, que foi um dos motivos então para ele ter deixado o clube. Ele queria continuar, o Cruzeiro também queria que ele mantivesse, mas a questão financeira acabou sendo um dos motivos principais para ele ter deixado o Cruzeiro, e eu acho que, se você me acompanha aqui com frequência, sabe o tanto que eu gosto do Rafa Silva, 31 anos, que na minha opinião, se tivesse continuado no Cruzeiro, seria o melhor jogador do time. Acho que ele e o Bruno Rodrigues, assim como foi na Série B do ano passado, teriam um grande potencial jogando juntos. E assim, foi bom para todo mundo a temporada dele no ano passado, porque para você ter uma ideia, o Rafa Silva não jogava mais do que 20 jogos, tirando 2018, que ele fez 23 gols em 23 partidas, ele não jogava mais de 20 desde 2017, cara, lá pelo Urawa Reds, lá do Japão, onde ele jogou 42 vezes e fez 21 gols. Aí depois ele já começou a enfrentar problemas físicos, 2018, 23 jogos, 23 gols, 2019, 15 partidas, 9 gols, então já deu pra ver que diminuiu bastante o número de partidas por ano. 2020 não entrou em campo e 2021 só 5 partidas pelo Wuhan FC, no caso lá da China, até vir para o Cruzeiro. Basicamente, então, o Cruzeiro pega um atleta que não entrava em campo há 2 anos e que não jogava mais de 40 jogos, mais de 20 jogos há basicamente 4 temporadas. E nesse ano, então, pelo Cruzeiro, 18 partidas, 6 gols e 3 assistências. E olha que assim, ele chega bem antes do meio da temporada e só faz 18 jogos por conta da questão física. Basicamente, ele estaria 100% recuperado nessa atual temporada, que até o Cruzeiro renova o contrato dele, tinha interesse de renovar até março, fevereiro, para ele fazer essa recuperação, mas ele preferiu fazer a recuperação lá na Coreia do Sul, numa equipe chamada Jeonbuk Motors, que é um dos times mais ricos do futebol sul-coreano, e mesmo o Cruzeiro oferecendo o teto para ele, sei lá, 300 mil, 350, 250, seria muito menos do que ele receberia lá no futebol sul-coreano, porque ele é muito conhecido na Ásia, né? Foi muito bem já no Japão, ele fazia média 15 gols por temporada. Na China também começa muito bem, igual 23 jogos, 23 gols em 2018. E essa passagem na Coreia do Sul tem sido muito boa até aqui. 18 partidas, 3 gols e 2 assistências. Pelo que eu olhei, o contrato dele vai até o final da temporada, mas poderia ter uma possibilidade de prorrogação, até porque ele está indo muito bem por lá. Lembrando que essa contratação tem um crédito total do Paulo André, que desde quando trabalhava no Atlético Paranaense, que tinha interesse então de ver ele jogando pelo Atlético Paranaense, que é o rival do time que ele é revelado, né? Ele é revelado pelo Curitiba, inclusive nas férias o Rafa Silva sempre passa na cidade, né? Lá em Curitiba, apesar dele ser de São Paulo, tem esse grande carinho pela cidade, e que então pelo Cruzeiro também tem um grande carinho, né? De acordo aí com o Samuel Venâncio, poderia ter uma volta no futuro. Eu particularmente aceitaria tranquilamente, mesmo que ele jogue lá mais um ano e meio, vamos supor, no meio da temporada do ano que vem, de julho de 2024, ele vai ter aí 32 anos. Bom, aqui que eu lembrei agora, nem tinha colocado na lista,
lista extra aqui para vocês é o zagueiro Caetano, que atualmente está no Corinthians e não tem tido espaço nenhum. Não é o único jogador do Corinthians que eu vou trazer aqui nesse vídeo, mas o Caetano, que é bem jovem, tem 23 anos e que foi um dos alvos especulados no Cruzeiro. De acordo com o Jorge Nicola, os seus representantes esteve na Toca da Raposa no final do ano passado e no início desse ano para conversar sobre uma possibilidade de assinar com o Cruzeiro, porque o vínculo dele com o Corinthians já estava faltando poucos meses para se encerrar. Só que ele preferiu renovar com o Corinthians porque prometeram que ele teria mais espaço no ano e até aqui tem apenas 9 partidas, sendo 4 jogos no Campeonato Brasileiro, até que com o Luxemburgo jogou algumas partidas, mas assim, números bem menores do que era de se imaginar no início do ano, e não ficaria surpreso se daqui a algum tempo Caetano começar a jogar pelo Corinthians e virar uma das peças fundamentais na zaga do time. Tem apenas 24 anos, então até por esse interesse antigo do Cruzeiro, acho que poderia ser uma alternativa. Jogou muito bem a Série A do ano passado pelo Goiás, no ano foram 42 jogos e 1 gol. Jogou muito bem a Série B pelo CRB de 2021, foram mais de 37 jogos. Então assim, ele jogou bem uma Série B, jogou bem uma Série A, isso com 22 até 23 anos, e agora pelo Corinthians tem apenas 9 partidas, que já é um número melhor do que ele tinha no início do ano, onde ele entrou em campo em apenas uma vez, cara, no Campeonato Paulista. Então eram números muito abaixo para um jogador que eu acho que tem um potencial muito grande. Enfim, ficaria de olho nessa situação. Pelo que eu vi, o contrato dele que foi renovado vai até o final da temporada de 2021. Bom, outro aqui no vídeo é o zagueiro Ricieri, que tem aí 24 anos de idade. Não é a primeira vez que eu já falei aqui dele no canal, já tinha indicado antes para o Cruzeiro, mas que a Raposa tem interesse no João Basso, que eu já trouxe aqui para vocês. Só que o João Basso, além do Cruzeiro, o Santos entrou na parada, então meio que tá um leilão. O Ricieri, que na teoria teria um valor de mercado menor do que o João Basso, os dois têm uma idade parecida, o Ricieri um pouco mais novo, 24, só que ele tem um contrato muito longo ainda com o Famalicão de Portugal, diferentemente no caso do João Basso, que falta um ano, né? Então o Arouca tem muito mais interesse em negociá-lo, que seria próximo dos 1,5 milhão de euros ou 2 milhões de euros. Já o Ricieri, que eu quero falar aqui, seria um valor próximo de 2 milhões a 2,5 milhões de euros. Então não seria uma negociação barata. Um dos motivos que, por exemplo, poderia ser interessante, o Ricieri já jogou junto com o Bruno Rodrigues na temporada de 2020 e 2022. Antes dele vir para o Cruzeiro, o Ricieri jogou ali com o Bruno Rodrigues, onde naquela temporada foram mais de 26 jogos e 1 gol marcado. Nessa última temporada europeia, lá pelo Famalicão, foi titular absoluto, 39 partidas por lá, não marcou nenhum gol, mas teve um desempenho realmente bem interessante, indo para a sua 5ª temporada agora, de 2023-24, como titular, né? Teve algum período que ele revezou sim a titularidade, mas sempre foi uma peça muito importante dentro da equipe. Não é à toa que nesses últimos anos são mais de 120 jogos, marcou nesse período 5 gols pela equipe do Famalicão de Portugal, e antes disso já vivia uma boa fase pelo Mirassol. Entre 2017 a 2019, pelo Mirassol foram mais do que 55 partidas, 4 gols. Fico até surpreso de não ser um alvo de times paulistas, por exemplo, que direto buscam jogadores. Na minha opinião, o Ricieri está sendo muito pouco visado aqui pelos times brasileiros. Jogador que eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele, lá pelo site SofaScore, na última temporada europeia, lá na Liga Portuguesa, que dá pra ver que é uma função que o Cruzeiro busca um zagueiro, igual o João Basso, zagueiro pelo lado direito. Dá pra ver aqui que ele caiu muito bem nessa função, leva um pouco a bola, conduz bastante, nota média no SofaScore de 6,85, das 30 jogos na Liga, 30 como titular, não marcou nenhum gol, deu uma assistência aí nesse período. Enfim, acho que poderia ser uma alternativa para a zaga, mas igual eu falei, teria que ter um investimento, algo parecido com o que o Cruzeiro estava tentando junto ao Arouca pelo João Basso, é outro nome aí, né, que quem sabe já não pode até estar no radar do Cruzeiro. Bom, outro aqui também que eu trouxe junto com um post lá no Twitter, no Instagram, nas nossas redes sociais, que é o Christian Barleta, 22 anos, esse que parece a situação do Caetano, que não tem jogado com frequência. Por quê? Ele fez uma ótima campanha no Campeonato Paulista pelo São Bernardo, no total foram 13 partidas, 4 gols e uma assistência, um dos grandes destaques da equipe e o mais jovem. Então até por isso foi comprado pelo Corinthians. Pelo visto foi algo próximo de 3 milhões e meio de reais, comprado junto à equipe do Joinville e um percentual também para o São Bernardo, só que até aqui pelo Corinthians entrou em campo em apenas 5 vezes. O Luxemburgo, que foi perguntado se poderia emprestar ou não o jogador, disse que manteria porque teria um pouco mais de espaço com jogadores mais jovens, que alguns atletas realmente tiveram chance com o Luxemburgo,
alguns que estão até sendo titulares, mas o caso do Barleta não tem sido essas alternativas. Jogou muito pouco, né, o Corinthians. Bom, quero falar agora então sobre o Casares, onde o pessoal lá da TV Band Minas, o Thiago Fernandes, disse que assim, o Casares gostaria de jogar no futebol mineiro, jogador que já teve uma passagem pelo rival e no caso foi oferecido ao Cruzeiro, que no caso a grande questão seria os problemas extracampo que prejudicaria, né, essa opção e alternativa, até porque faz sentido porque o Cruzeiro busca um meia de criação. 31 anos de idade, ele que é equatoriano e que não vem jogando com frequência lá no Independiente da Argentina, onde ele chega na temporada passada, 22 jogos, 3 gols e uma assistência, números ok, porque ele chega já no final do ano, mas nessa atual temporada inteira, soma até aqui apenas 15 jogos e uma assistência, tem sido muito mais reserva do que titular. Então se você for somar, né, os números lá no Independente, foram aí um pouco mais do que 37 jogos, só 3 gols e 2 assistências, números, para falar a verdade, melhores do que ele vinha tendo aqui no futebol brasileiro. Porque a última boa temporada dele foi em 2019 pelo rival, onde ele jogou 51 partidas, 11 gols marcados e 9 assistências, ou seja, 20 participações em gols em 51 jogos, números muito parecidos desde 2016, 17, 18 e 19, sempre teve uma média muito boa pelo rival. Em 2020 ele vai para o Atlético Mineiro, ele sai do Atlético Mineiro e vai para o Corinthians, não conseguiu jogar com muita frequência, apenas 27 jogos, 2 gols e 5 assistências. Joga também no Fluminense em 2021, 37 partidas, só 1 gol e 4 passes. Vai também para a Ucrânia, mas logo depois volta para a Argentina. Então assim, é um jogador que essa questão de já ter passado pelo rival, eu não sou muito fã disso, tá? Mesmo que ele não tivesse problemas disciplinares, beleza, já saiu do time tem o quê? 3 anos. Mas, nossa, eu sinceramente não fico muito confortável. Pô, tem tanta opção, você vai trazer logo o jogador que é identificado com o rival? E eu acho que isso aí é coisa do Atlético Mineiro, de trazer esse Cruzeiro. O Cruzeiro nunca fez isso, pelo menos desde quando eu acompanho aqui com vocês, e não acho que vai fazer agora. Essa questão também de problemas extra-campo não faz muito sentido realmente você trazer um atleta que pode tumultuar o elenco, então ficaria com o pé atrás. Mas quero saber a sua opinião, você acha que caberia, não caberia aí no Cruzeiro? Enfim, jogador também que antes disso vivia uma boa fase pelo Banfield lá da Argentina, jogou também lá no River Plate, no Barcelona do Equador. Quero que deixe aqui embaixo então a sua opinião. Atleta meio campista com 31 anos de idade, que de acordo então com o Thiago Fernandes da TV Band Minas, teria sido oferecido ao Cruzeiro. Bom, quero falar então sobre o Matheus Pereira, notícia do Samuel Venâncio de que assim, o Cruzeiro e o Matheus Pereira tem uma expectativa de que possa chegar a um acordo, no caso até o final de semana, e inclusive chegando em Belo Horizonte para realizar os exames médicos e tudo mais. Então assim, já tem uma conversa muito bem avançada. Então já pode dizer que ele é reforço do Cruzeiro? Ainda não oficialmente, porque tem que esperar assinar os contratos e tudo mais. Nós já tivemos uma situação parecida com o zagueiro, o Bruno Valdez, né, que já estava tudo certo também, chegaria em Belo Horizonte no final de semana e foi para o Boca Juniors. Mas a expectativa realmente, até por o Matheus Pereira ser cruzeirense, está fazendo todo o esforço do mundo, é que ele realmente venha para o Cruzeiro. Então é uma notícia boa aí que eu quero falar com vocês. O jogador de 27 anos que tem contrato longo lá com o Al Hilal e ainda não sabemos exatamente como que ficou definido o tempo de duração de empréstimo e também em relação ao pagamento dos seus salários. O que tínhamos é que o Al Hilal teria aceitado primeiramente um empréstimo de 1 ano e depois de 1 ano e meio. Não temos certeza nenhuma até quando vai ser o empréstimo, então não dá para afirmar aqui. E também em relação aos seus salários. Tinha muita gente falando que era 1,5 milhão, que o Cruzeiro poderia ter aumentado, enfim, ainda não temos certeza. Quando tiver, eu trago aqui para vocês no canal, mas de qualquer forma, se fosse um empréstimo daqui para o final do ano, eu já estaria muito feliz. Já é um cara muito diferenciado, esse ninguém tem dúvidas, e que o Cruzeiro estava precisando, né, de um atleta que joga nessa função. Que função que é essa, Gustavo? Um meia, ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Ele pode fazer qualquer papel desse no meio de campo, mas eu sinceramente colocaria ele como um meia ofensivo para a criação de jogadas. Acho que um ataque ali, não sei, vai o Matheus Pereira, na esquerda o Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e Wesley. Ou Matheus Pereira, Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley, ou Arthur Gomes aqui, né? Enfim, pode ter várias alternativas para o técnico Pepa, e até quem acompanha aqui no canal sabe que é muito melhor do que eu esperava. Não esperava de forma alguma o Cruzeiro indo no mercado nesse ano, no meio do ano, trazendo aí o Arthur Gomes, o Matheus Pereira, impossível, cara, impossível mesmo.
de imaginar. O Palacios, que eu achei um bom jogador, o Lucas Silva também, numa forma geral. Muito bom reforço, até mesmo o portal Central do Cruzeiro, lá no Twitter, disse que um familiar próximo do Matheus Pereira já confirmou o acerto e, de acordo com o portal, é o pai do próprio atleta, tá? Que ele será novo reforço para a temporada. O pai do empresário, então, de acordo com o portal Central do Cruzeiro, confirmando a chegada dele ao Cruzeiro. Acho que se o pai dele já falou, não tem muito o que dizer, né? Então, crédito aí pro portal Blog da Raposa também, que foi onde eu peguei essas informações. Excelente trabalho lá no Twitter. Vale lembrar que ele tem números espetaculares e é um dos motivos que eu fico muito animado nessa contratação. Por quê, Gustavo? Lá na Premier League de 2021, onde ele jogou até basicamente o final da temporada de 2021 pela equipe do West Bromwich, quando estava na Premier League, ele jogou 33 partidas, marcou 11 gols e 6 assistências, ou seja, 17 participações em gols em 33 jogos no principal campeonato do mundo. Você tem ideia do que é isso? Por exemplo, o Gabriel Martinelli, que jogou pelo Arsenal na última temporada, teve no ano espetacular pelo Arsenal, quase campeão, 18 participações em gols. Ele, pelo West Bromwich, um time que brigou para não cair, né, fez 17 participações em gols. Isso é inacreditável, cara. Não foi à toa que ele foi negociado por mais de 100 milhões de reais lá para o mundo árabe e tem um valor de mercado até hoje de mais de 13 milhões, ou seja, mais de 65 milhões de reais ele vale atualmente. Não é por acaso, nota média no SofaScore na Premier League de 7.18, fez gol contra o Chelsea fora de casa, então assim, não tem nem o que dizer, é um cara extremamente diferenciado e vai ter muita gente que é um pouco ignorante e vai falar, mas ele estava na Arábia, né? Mas pô, ele tá na Arábia justamente porque ele jogou muito e conseguiu uma transferência gigante, né, pela questão financeira, porque se ele tivesse hoje no Barcelona, não seria surpresa nenhuma. Como assim, Gustavo? O Rafinha, por exemplo, que fez uma ótima temporada pelo Leeds, lá da Inglaterra, teve números também parecidos com o do Matheus Pereira, se transferiu para o Barcelona, viveu uma ótima fase, foi convocado para a seleção. O Matheus Pereira, na minha opinião, se tivesse seguido por esse mesmo caminho, pelo West Bromwich, e tivesse ido para um time intermediário da Premier League, um Wolverhampton, um Everton, não sei, alguma equipe aí nesse sentido, e se tivesse ido bem de novo, não ficaria surpreso se já tivesse num time gigante. Mas pela questão financeira, eu acho muito difícil ele ganhar mais do que ele ganharia lá na Arábia Saudita em qualquer time do mundo, porque tinha um contrato e ainda tem, né, muito interessante, que no caso o vínculo dele lá, que foi especulado no Cruzeiro, que é no caso do Lucas Veríssimo, jogador que não é a primeira vez que tem sido especulado e que no caso nessa última semana o Conexão Cruzeiro e também o portal Rinha Celeste trouxe a informação de que o Cruzeiro segue interessado na contratação do atleta, que tem 28 anos de idade e que tem também outros times interessados, como o Corinthians e também o Flamengo, além do Santos também, que monitora a sua situação se fosse para sair por empréstimo. Então assim, se fosse pensar o Flamengo nessa disputa, ficaria um pouco complicado, até porque o São Paulo tem interesse na contratação de mais um zagueiro e o Lucas Veríssimo, na minha opinião, seria uma ótima alternativa para qualquer time brasileiro. 28 anos de idade, esse aqui se chegasse para o Cruzeiro, nesse momento eu trataria igual o Matheus Pereira quando foi especulado, basicamente inviável, cara, porque é um cara que joga muito, teria muito espaço em vários times da Europa e até mesmo no Benfica, e se fosse para voltar para o Brasil, com certeza ali, o Flamengo poderia buscá-lo porque tem interesse em um zagueiro e o Palmeiras também pode perder o Gustavo Gomes, seria uma alternativa, por que não? Então acho que não é tão viável assim. Além disso, o zagueiro de 28 anos tem nessa temporada uma expectativa de jogar com mais frequência. Por quê? No ano passado ele entrou em campo só 6 vezes por conta de um grave problema de lesão, mas ele volta na reta final do ano. Só que os dois zagueiros titulares do Benfica estavam jogando muito, né? O time que foi, se não tiver enganado, semifinalista da Champions League, chegou longe, foi campeão do Campeonato Português, vive uma fase excelente e o Lucas Veríssimo simplesmente não teve mais espaço. Muito diferente de quando ele chega. Ele joga 2020 e 2021 e até o início da temporada 21-22 como titular absoluto. Foram mais de 35 jogos, 5 gols e 2 assistências. Nessa época, inclusive, ele foi convocado para a seleção brasileira e vivia uma ótima fase pelo Benfica até se lesionar. Essa lesão que tem um pouco mais de 1 ano e meio, né? E ele demorou bastante para voltar. E quando voltou, os dois zagueiros titulares do Benfica estavam vivendo uma ótima fase. Se o Benfica negociar um desses dois atletas para essa temporada, aí sim abriria mais espaço para o Lucas Veríssimo, que pelo que eu vi aqui, os dois ainda não foram negociados e segue no elenco. Então pode ser que ele fique mais alguns meses sendo mais reserva do que titular.
Jogador que pelo Santos jogou muito bem, né? De 2016 até 2020, quando ele sai, deixando o Santos, inclusive, quando jogou o final de Libertadores e tudo mais, se eu não estiver enganado, foram mais de 200 jogos pelo Santos. Destaque para 2017, que ele entrou em campo 59 vezes, 2019 também 39 partidas, 2 gols. Bom jogador, já teve alguns outros problemas físicos, mas não é algo que eu ficaria receoso e também nem acho que o Cruzeiro deve avançar nessa história. Vale lembrar também que apesar desse interesse agora, nessa notícia tem um pouco mais de 6 dias, o Cruzeiro já tinha especulado ele quando o Pepa chegou. No início do mês de março, quando o Pepa foi anunciado lá no dia 15 de março, o Cruzeiro demonstrou interesse também na sua contratação, sendo uma indicação do técnico português, mas que acabou não avançando justamente por conta dessa questão. Ele e seus representantes entendem que é o melhor ele continuar no futebol europeu, até porque o contrato dele com o Benfica ainda é longo, pelo que vi aqui até o final de 2025. Vou deixar também o mapa de movimentação dele, ele joga pelo lado direito, então até por conta disso, se chegasse seria uma ótima alternativa no Campeonato Brasileiro. 14 jogos na última temporada que ele jogou pelo Benfica, 14 como titular, 2 gols e 1 assistência antes dessa grave lesão. Bom, tem aqui também o João Basso, jogador que interessa ao Cruzeiro, e o Santos, jogador de 26 anos de idade, um pouco mais jovem, que vive uma ótima fase pelo Arouca, lá de Portugal. Teve especulações que o Cruzeiro fez uma proposta de 1 milhão de euros para contratar o atleta, 5 milhões de reais, que tem mais um ano de contrato, né? Então seria, se ele quiser deixar o clube, a última chance do Arouca receber uma boa compensação financeira pelo atleta, que pede agora então mais 1 milhão de euros, 1 milhão e meio de euros, que poderia chegar até 2, ou seja, 10 bilhões de reais contra 5 que o Cruzeiro fez nesse primeiro momento. Vale lembrar que não tivemos atualizações dessa proposta do Cruzeiro. O Santos chegou a um valor próximo de 1 milhão e meio de euros para contratá-lo e um jogador que é uma lista de atletas que o Santos tem à disposição que o Arouca poderia escolher. Até de 11 jogadores poderia escolher um, e o Arouca se interessou nessa proposta se o Santos aumentar um pouco mais os valores, que seria então quase 8 milhões a 8 milhões e meio de reais. Seria o Cruzeiro e o Santos interessado na contratação. O Cruzeiro não faz muito leilão por jogadores, então eu acho que o João Basso não deve vir. Se tivesse avançado, já teríamos algumas atualizações, mas acho que valeria a pena, viu? Um atleta que é muito bom em cobrança de pênalti, de faltas. Para você ter uma ideia, desde quando ele chega pelo Arouca, ele balançou as redes em mais de 19 vezes, quase o número de um atacante. Na última temporada, 41 jogos, 3 gols. Na anterior, 4 gols em 36 partidas. 2020-21, 7 gols em 36 jogos, e 2019-2020, 5 gols em 23 partidas. Vale lembrar também que ele surge na base do Paraná, passa pelo Estoril Praia, Real SC e até chegar no Arouca, onde vive uma fase muito boa. Enfim, já trouxe aqui também para vocês o zagueiro Ricieli, que é um pouco mais jovem, tem um valor de mercado próximo, que na minha opinião seria também uma boa alternativa. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar aqui na tela final para vocês, dá uma olhada, que eu já trouxe, né, também outras opções quando terminar aqui. E lembrando que o Cruzeiro já tem um pré-contrato assinado com o Zé Ivaldo, mas isso não impede que o Cruzeiro vá ao mercado e busque mais um jogador. Até o Pedro Martins falou o seguinte, né, se o Cruzeiro não contratar mais ninguém, tá tudo tranquilo, porque confia nos jogadores que tem, mas com o Oliveira e o Castan, se chegasse uma opção ainda mais pelo lado direito, no lugar do Oliveira, do Neres, é o que o Cruzeiro busca e que com certeza ajudaria bastante. Melhor do que ter que esperar mais 6 meses só no ano que vem para contar com o Zé Ivaldo, que é uma ótima opção, vai acrescentar muito no elenco, mas que tem que chegar mais um jogador por agora para elevar ainda mais o nível da zaga. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Tá aqui na tela final também sobre esse vídeo. Quem quer esse Ricieli? Informação de que o volante argentino Kevin Gutierrez interessa ao Cruzeiro. Informação aí do blog da Raposa, junto com o portal João Paulo, que traz informações do Cruzeiro e trouxe essa informação que o Cruzeiro, no caso, monitora a situação do jogador, mas que até o momento não fez nenhuma proposta oficial, não existe nenhum tipo de negociação entre o Cruzeiro e o jogador. É mais um nome que está no radar do Cruzeiro. Jogador de 26 anos de idade, atua aí como um volante, um cara ali mais central, mais defensivo, que chega bem dentro da área. Está há 2 temporadas e meia pelo Defensa e Justiça e sempre com números bem interessantes nessa atual temporada. 29 jogos, 1 gol e 3 assistências. Na temporada passada foram 46 partidas, 4 gols e 3 passes, excelente desempenho. E ele surge na base do Racing, passa por várias outras equipes, igual eu deixei aqui para vocês. Ele passa ali pelo Godoy Cruz, não conseguiu ter uma sequência muito grande, passa também pelo Rosário Central, passa ali pelo Racing em 2021 só com 8 partidas, e desde 2021, quando chega para a equipe, com uns 23 anos, começa a ter uma sequência um pouco maior e com mais destaque. Se você for somar os números, né, desde quando ele chega,
5 gols, 7 assistências até aqui e um pouco mais de 112 partidas, números realmente bem interessantes, vestindo a camisa do Defensa e Justiça, que jogou inclusive uma Sul-Americana. A questão é o seguinte, o contrato dele é muito longo, vai até o dia 31 de dezembro de 2025, então muito grande mesmo. Para ele assinar um pré-contrato para chegar de graça, ele só poderia chegar em 2026 e assinando daqui 1 ano e meio, né? Então não tem como, teria que ter uma compensação financeira e ele é realmente um volante pelo lado direito. Não é alto, tem 1,68 m, quase minha altura aí, e tem 26 anos de idade, tem um contrato longo. Pelo que eu vi aqui, o valor de mercado dele hoje está próximo dos 10 milhões de reais. Mas não dá para saber qual que é a pedida do Defensa e Justiça, poderia ser muito mais ou muito menos, então só para ter uma média aí, é parecido com o que o Cruzeiro procurou recentemente, o Santiago Longo, que agora eu comento sobre ele. Bom, eu vou deixar aqui o mapa de movimentação pelo site SofaScore, lá do Kevin Gutierrez, que dá para ver onde que ele atua pelo setor do campo, jogando tanto como um volante pelo lado direito, ou um volante pelo lado esquerdo, né? Pode fazer muito bem esses dois papéis. Ele que é destro mesmo, joga aí com a perna direita, mas atua muito bem por esse setor do meio de campo, domina aí realmente pela equipe do Defensa e Justiça. Nome bem interessante que vem sendo peça importante até aqui no Campeonato Argentino, que se eu não estiver enganado já terminou. Se eu não estiver enganado também o Defensa e Justiça estava no meio da tabela. Enfim, tem quase 2 meses que eu não vejo a tabela por lá, mas é um bom atleta, pelo que eu vi aqui os números. Nesse ano, no Campeonato Argentino, 22 jogos, 21 como titular, 81 minutos em média por jogo, ou seja, raramente é substituído, 1 gol marcado e 3 passes. Além disso, nas Copas, né, ele já havia jogado outras 5 vezes, com uma assistência também. Então, é um atleta que vem tendo bons números e até mesmo já foi especulado em alguns outros times do próprio futebol argentino. Eu ficaria de olho, acho um bom atleta, mas pagar 10 milhões de reais, eu não sei se o Cruzeiro teria esse interesse. Poderia, quem sabe, tentar um empréstimo, né? Um empréstimo curto aí de uma temporada, com uma pequena compensação financeira, não sei, talvez. O Cruzeiro segue ainda no mercado de olho na contratação de um primeiro volante. Nem acho que seria a principal prioridade do Cruzeiro, mas se chegar, ok, seria bom. Assim como um zagueiro, acho que um zagueiro seria mais interessante agora do que um volante. Mas o Kevin Gutierrez aí, no caso, interessante ao Cruzeiro, mas nesse momento nada de proposta oficial. O outro que foi o Santiago Longo, que joga pelo Belgrano, é bem parecido as características deles. Eu acho o Santiago um pouco mais recuado, mas mesmo assim, 25 anos também, idade parecida. É um pouco mais alto, tem 1,76 m, destro. Nessa atual temporada tem 31 jogos, diferentemente do Gutierrez, que deu 3 assistências e marcou um gol. O Santiago Longo deu somente uma assistência ano passado também. Bom, então quero falar agora sobre o Rafael Elias, atacante também conhecido como o Papagaio, tem 24 anos de idade, que mais uma vez voltou atuando aqui no Cruzeiro, nome que já tinha sido especulado, no caso, antes da janela se encerrar, no mês de março ali, ó, quando o Cruzeiro buscava uma opção para ser um reserva do Gilberto, e volta à tona novamente como uma alternativa. Jogador que estava por último lá no futebol dos Emirados, e de acordo com o portal Deus Me Dibre, o Cruzeiro e também o Grêmio demonstraram interesse no jogador, e o Jorge Nicola trouxe a informação que Curitiba, Santos também procuraram um atleta, mas que nesse momento o Cruzeiro e o Grêmio têm uma vantagem, e o Cruzeiro teria uma vantagem ainda maior em relação à equipe gaúcha, porque parece que o Grêmio deve buscar um centroavante para substituir o Soares, mas um nome de mais peso. E o Cruzeiro estaria interessado em oferecer um salário que seria próximo dos 200 mil por mês e ele ter uma chance de jogar como titular, até porque o Gilberto e o Henrique Dourado têm ficado no banco de reservas. É aquela coisa, né? Ele tá faltando 6 meses para terminar o contrato com o Palmeiras, mas o Palmeiras aceita liberá-lo desse término de contrato e manter um percentual de uma venda futura. O Nicola falou que seria 15% que o Cruzeiro poderia manter e para o Palmeiras, né, para uma futura transferência do atacante de 24 anos. Que é aquela coisa, é uma pena o Gilberto não ter dado certo, porque eu tinha uma boa expectativa em cima do centroavante, que nesse ano foram apenas 5 gols marcados, número muito baixo do que nós esperávamos, né? E assim, o Rafael Elias não seria a minha prioridade para a Série A, só que o Gilberto não vivia numa boa fase, tem um salário gigante. O Henrique Dourado não tem um salário gigante porque é um contrato meio que de produtividade e tudo mais. Mas ainda assim é uma opção que não deu certo. E chega mais um centroavante, o terceiro aí, para fazer parte do grupo. Ele estava por último nos Emirados Árabes, uma equipe chamada Banias, onde ele fez 7 gols em 20 jogos, além também de uma assistência. Além disso, o grande destaque dele mesmo foi na temporada passada pelo Ituano, onde ele jogou 36 jogos, marcou 15 gols e deu 2 assistências pela equipe lá do interior paulista.
Destaques para a Série B dele, que ele sai no mês de julho, só que ele já tinha disputado 22 partidas no Campeonato Brasileiro da Série B, 22 jogos, 22 como titular, 10 gols e também, no caso, 2 assistências. Então, desses 18 gols, 15 gols na temporada passada, 10 foram no Campeonato da Série B e outros 5 no Campeonato Paulista, onde também ele foi muito bem. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele na última Série B pelo Ituano, onde ele teve uma nota média pelo SofaScore muito boa, 7.04, desempenho excelente, 2 gols contra o Sport, 1 gol e uma assistência contra o CSA. Dá pra ver que também que ele cai pelas beiradas, mas é um cara ali para chegar e ser realmente um centroavante. Jogador que surge na base do Palmeiras, até teve algumas passagens por outros times, por exemplo, pelo rival, pelo Atlético Mineiro, onde ele jogou muito pouco, né? Mas teve uma passagem sim, além também pelo Goiás, jogou também nas outras temporadas no Palmeiras, só que nunca com uma grande sequência. Pelo rival, pelo Atlético Mineiro, ele jogou em 2019, 7 partidas no Campeonato Mineiro, não marcou nenhum gol e voltou ali para o Palmeiras, que repassou ele para o Goiás em 2019 na Série A. 4 partidas, não marcou nenhum gol. 2021, ele joga 9 jogos pelo Paulistão, pelo Palmeiras, 1 gol marcado, vai para o Cuiabá na reta final da Série A, 11 partidas e 1 gol até 2022, quando ele foi emprestado para o Ituano e teve esse excelente desempenho, né? Vale lembrar que pelo Palmeiras, 2018, ele jogou mais 6 partidas e 1 gol, então vestindo a camisa do Palmeiras foram um pouco mais de 15 partidas, 2 gols marcados, e era um dos grandes destaques no time sub-20 de 2018. Deixei aqui, ó, no gol. 32 jogos, 32 gols, então ele vinha de uma crescente, né, na sua carreira, realmente um desempenho bem fora da curva lá na base, e que no profissional conseguiu agora nesses últimos 1 ano e meio jogar com mais frequência e marcar muitos gols, né? 22 gols marcados nesse período em um pouco mais de 56 jogos e 3 assistências, então é uma média de participação de quase a cada 2 jogos ele marca um gol ou dá uma assistência, que é uma média realmente bem interessante do Rafael Elias, mais conhecido como Papagaio, que era na categoria de base, mas nos últimos anos tem utilizado aí o Rafael Elias. Não é o nome dos sonhos, só que dentro da realidade do Cruzeiro, buscando mais uma competitividade para chegar a um camisa 9, não é um salário muito alto, e chega com um atleta de 24 anos em definitivo, eu acho que tá ok. Eu acho que não é uma loucura pensar nessa contratação. Jogador aí com passagens também pelo rival, pelo Atlético Mineiro, mas que teve uma curta passagem. E você, o que acha desse nome? Seria a sua prioridade nesse momento? Você acha que seria melhor o Cruzeiro buscar um goleador mais experiente, que já tem no elenco, né? O Henrique Dourado, o Gilberto, que vinha de uma boa fase? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários.